Dizemos aqui que acreditamos que você pode ser o que quiser ser neste mundo, e que é meu propósito lhe dizer isso. Se tenho momentos na minha vida em que me arrependo, não no sentido de uma mudança de ideia como na palavra arrepender-se, ainda assim devo lhe dizer. Posso ter momentos de arrependimento por você ter usado mal esse poder para qualquer propósito, mas é melhor que você o use mal do que não usá-lo. Quantas vezes alguém se sente preocupado com o uso indevido desse princípio? No entanto, é melhor usá-lo mal do que enterrá-lo, pois mesmo pelo uso indevido aprendemos, embora dolorosamente. Na história dos talentos, somente aquele que não os utilizou é que foi condenado. Estamos vivendo em um mundo que é como uma peça e alguns parecem desde o nascimento serem escalados para um papel difícil, e ainda assim você diz a eles que Deus é amor infinito. Mas ele é o dramaturgo e o diretor de elenco, pois esta é uma peça. Como Shakespeare diz: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. Temos nossas saídas e nossas entradas e um homem em seu tempo desempenha muitos papéis. Mas esse tempo não é 70, é o tempo que leva para despertar aquele homem, o ator perfeito, ou Deus. Então eu interpreto cada papel, mas interpretar cada papel não significa que eu interpreto cada homem ou mulher no mundo. Existem bilhões de atores, mas apenas alguns papéis, e cada papel você e eu devemos interpretar. A figura central, a estrela, é Cristo, e toda a peça é sobre Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, mas há muitas partes que o revelam. Há 12 personagens principais, os 12 discípulos, e os 24 anciãos, e o sumo sacerdote Caifás e seu oponente político, Pilatos. Estes estão em todas as eras e em todos os tempos. O propósito da peça é despertar em nós o ator, Deus. Esses personagens da Bíblia não são pessoas. Eles nunca andaram na Terra como pessoas. Nós interpretamos todos os personagens, mas eles não vivem mais do que Hamlet viveu. Quando Olivier interpreta Hamlet, Hamlet não pode fazer nada além do que Olivier faz, e então Olivier pode, se desejar, interpretar outro personagem. Os personagens são os estados eternos da alma, mas precisamos aprender a distinguir o homem dos personagens que ele está interpretando. Os personagens são reais na eternidade e nós assumimos o personagem e o interpretamos nesta esfera. Dizer que tudo neste mundo é uma peça perturba, mas eu quero que você acredite. Hoje à noite, quero discutir o mais difícil de todos os personagens, e se perguntado você se recusaria a desempenhar esse papel, mas é o mais importante, pois até que seja desempenhado, Cristo não pode despertar dentro de você. É o personagem de Judas. As pessoas dizem que ele é o traidor, mas para ser capaz de trair, devo primeiro guardar o segredo. Então eu o traio nas mãos de seus inimigos. Eu o revelo, pois é isso que trair significa. Somente aquele que conhece Deus pode revelar Deus. Somente Judas não deixou Jesus no jardim. Os outros o deixaram, mas Judas permaneceu para revelá-lo, ou traí-lo, e então Judas comete suicídio. Mas nos é dito: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Então, quem é Judas? Até que esse personagem seja interpretado, Cristo não é despertado na mente do homem. Ele revela a Deus. Então ele se arrependeu quando descobriu que aqueles a quem ele revelou o Senhor cuspiram nele, o insultaram e o condenaram. Não significa sobre um homem, é um símbolo. Mas eu digo que chegará o tempo em que vocês não se arrependerão, mesmo que estejam preocupados com as consequências do seu ato. A palavra é traduzida apenas 6 vezes dessa forma. Paulo escreveu uma carta amarga aos Coríntios e disse: eu não me arrependo nem mudo minha atitude em relação a vocês. E outra vez, quando Jesus é feito membro da ordem de Melquisedeque, ele diz: eu não me arrependo. Mas neste caso, quando Judas revela o Senhor ao mundo, ele se arrepende, pois vê o que eles fizeram com o conhecimento. Não há algo feito a um homem, pois Cristo é invisível, pois ele é o Senhor e o Senhor é Espírito e o Espírito é sem forma. Você diz ao mundo quem ele é, como a realidade invisível do homem, e então quando você vê que eles cuspiram em seu rosto, figurativamente, então você está preocupado com as consequências de sua traição da identidade de Deus. Judas não é um homem,
assim como Cristo não é um homem. Cristo é a realidade invisível, e todos os outros são estados, e nós nos movemos para estados. Mas quando você é escalado para o papel de Judas, você está no fim da peça e a peça acabou. Você trai a identidade do poder criativo do universo e então você comete suicídio, você se enforca em uma árvore. Ao traí-lo, ele se torna o próprio ser que ele trai. Agora, Judas vem da mesma forma que a palavra Judá. Significa a mão. É o primeiro símbolo no nome de Deus, ou o símbolo hebraico Yod, a mão da adoração, a mão do Criador. Então o segundo nome de Judas é Iscariotes. Is significa homem, Cariot significa colocar madeira, ou o carpinteiro. Então Judas trai o Senhor, pois ninguém o conhecia, mas Judas lhes disse: Quando eu o beijar, vocês o conhecerão. E ainda assim Jesus lhes disse: Estou com vocês há 3 anos e vocês não me conhecem? Os outros correram quando ele foi preso, mas aquele que o conhecia o beijou e disse: Não o deixem ir, e essa é a sua imaginação, pois essa é Cristo. Não há outra. Cristo no homem é a própria imaginação humana maravilhosa do homem, e com Cristo todas as coisas são possíveis. Então você pode pegar essa revelação e sair e ser o que quiser ser. Se usando esse poder eu saio e tiro vantagem de outro, isso significa meu mau uso do que acabei de ouvir. Mas aquele que te conta então vê o que você faz com isso frequentemente e se arrepende. Então a história é contada a você que eles cuspiram nele, não em um homem, pois quem pode cuspir na imaginação, sem saber que não há outro? Somos todos um. Isso é cuspir em Cristo ou colocar listras nele. Não em seu corpo, pois ele é invisível, pois meu Pai é Espírito e o Espírito é invisível. Então, o mais difícil de interpretar é o de Judas, ou o traidor, e se o dramaturgo estivesse escalando a peça, ninguém se voluntariaria para interpretá-la. Mas é preciso sair e atrair a Deus contando sua identidade, e na medida em que você puder fazer isso, você provará isso pelo comportamento daqueles a quem você conta. Pois todos os personagens da Bíblia são verdadeiros como afirma e vivem para sempre. Deus envia seus filhos por meio desses personagens como atores para que no fim dos tempos Ele possa despertar esses atores como Ele mesmo. Você é infinitamente maior do que qualquer personagem da Bíblia, pois eles são estados, mas há outro que não é um estado e que é Cristo, e ele está sendo despertado em você. Cristo é Deus e ele está despertando em cada ser no mundo. Ele preparou uma peça para despertar cada criança nascida de mulher, e para criar como seu pai ele tem que passar por cada experiência, e todas elas estão escritas na Bíblia. Então, há os 12, e os 24, e há sempre o poder político, e o poder religioso, e os sábios, chamados de saduceus, e aqueles que se conformam com o que eles acham que os tornará importantes aos olhos dos homens, os fariseus. Então, há aqueles que têm talentos mecânicos. Você pode pegar das obras inspiradas de um Shakespeare ou um Blake e escrever muitos livros, mas eles não poderiam escrever um pensamento que seja original, e eles são os escribas. Então, há a multidão, que aclama o herói hoje e então o apedreja no dia seguinte. Então os 11 não podiam cometer suicídio ou, em outras palavras, deixar de lado tudo o que já tinham ouvido sobre causalidade. Isso é tudo o que vocês pensavam que deveriam deixar de lado e morrer para viver somente para o Cristo. E então você lê a declaração de Paulo de que ele vem para ensinar apenas uma coisa, e ele a obteve por revelação. É verdade, e vem por uma visão, mas então os saduceus rirão de você. Temos isso agora em nosso meio enquanto falam sobre evolução, e o mundo aceitou isso, mas me disseram que Deus criou todas as coisas e as chamou de boas e maravilhosas. Todas foram atos distintos de criação. Não tenho nada a ver com nada menos que o homem, mas tudo que é menos que o homem só dá testemunho do que eu sou. Eu não evoluí através de todos os animais. Isso é verdade apenas no que se refere aos assuntos humanos. Eu o vejo se mover da canoa para o transatlântico, do arado para o trator, da caverna para o palácio. A evolução está somente nos assuntos dos homens. O pássaro constrói seu ninho como ele o construiu primeiro e ele é fixo e perfeito, mas as coisas da forma evoluem. Mas isso não é homem, esse corpo, isso é somente a máscara, persona.
Eu sou todo imaginação e eu uso essa máscara até que eu passe por todas as partes, e então eu sou ele, pois o propósito da peça é nos despertar. Pois somente Deus atua em todos os seres e homens existentes. O propósito da peça é nos fazer atores, mesmo os ruins. Se somos os ruins, aquele que revela o segredo se arrepende, mas ele não o mudaria. Dizem-nos que quando Judas veio e beijou Jesus, Jesus lhe disse: Amigo, por que você está aqui? Os tradutores não conseguiram acreditar na tradução real, então eles a colocaram na nota de rodapé: o que você tem que fazer, faça. A tradução real é: o que você deve fazer, faça-o rapidamente. Você tem que fazer isso. Você tem que dizer ao mundo quem é Deus e que ele é imaginação, mas o tradutor usou a frase: por que você está aqui? Todo mundo é um ator despertando, então eu digo a todos: vocês estão interpretando todos os papéis, e espero que vocês comecem a interpretar o papel de Judas. Vocês não vieram para interpretar apenas um papel. Todos interpretam muitos papéis. Vocês podem, se quiserem, deslizar para esse papel de Judas. Você poderia brincar de Caifás ou Pilatos para sempre, e pensar que a causalidade é externa, ou está nas mãos dos poderes políticos ou religiosos, ou das grandes universidades. Até que aconteça, você não sabe, mas eu sei quem eu sou e quem você é. Cada ser é Deus em diferentes estados, todos desempenhando esses papéis maravilhosos, mas quando ele desperta ele é Deus, e não importa o que ele já tenha feito, ele é perdoado. Quando ele desperta, ele é branco como a neve, não importa quão escarlate as coisas sejam. Peço que você tome esta revelação de Deus, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana. É isso que Judas lhe diz, e eu estou fazendo a parte dele. Ele não é um homem, mas um estado no qual entrei deliberada e conscientemente, pois ninguém pode trair Deus a menos que saiba o segredo. Somos informados em Coríntios. Quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Quem poderia revelar ou trair Deus, senão aquele que conhece o seu segredo? Mas se você o conhece e o testa e prova, então você é comissionado para sair e trair Deus. Você sai e trai o segredo da criação. Então ele foi e se enforcou numa árvore. Este corpo é uma árvore. Ele vem para fazer isso e ele tinha que fazer isso, mas então ele fica horrorizado com o uso que eles deram a esse segredo sobre o qual ele veio contar. Então o próximo estágio é despertar completamente como o Cristo. Ainda não sabemos como seremos, mas quando o virmos, o conheceremos, porque seremos semelhantes a ele. Você será como o próprio ser que você foi enviado para atrair. Todos aqui interpretarão cada personagem na eternidade. Não quero dizer pessoas. Eles passarão por todos os personagens, pois os personagens são estados eternos. Distinga o homem, que é todo imaginação, de seu estado presente. Você pode perdoá-lo por qualquer coisa, sabendo que ele está representando um papel escrito para ele por Deus. Somos todos jogadores na peça de Deus. Você pode voltar e ver as partes que você tem tocado desde o berço até agora. Se você tivesse uma visão, você veria agora, neste momento, em forma humana o estado que eu estou tocando. Você o veria e ainda assim não é um homem, mas apenas um estado. Eu vi pessoas em discussão e sobre elas você vê figuras em disputa. Elas estão apenas tocando estados, e conforme elas perdoam e apertam as mãos, estes desapareceriam. Um cavalheiro sentou-se aqui na outra noite e me escreveu. Quando você começou a falar, vi por cima do seu ombro um patriarca, que usava o chapéu preto e as vestes de um padre. Não sei quem ele era, mas sinto que ele é uma grande inspiração para você. Isso é verdade, pois entrei em um certo estado, eu estava falando sobre a pedra fundamental, e esse estado foi personificado como um homem. Eu estava lhe dizendo que a pedra fundamental de tudo é imaginar, e não para deixar isso e ir em busca de outra fundação. E aqui esse cavalheiro viu um ser que para ele era um patriarca expressando o que eu estava falando. Eu sei que é verdade, pois nunca estou sozinho. Mas você é infinitamente maior que o estado, pois você é um centro vivo de imaginação.
Você pode se mover por todos os estados, você não é o estado. Eles constroem igrejas para Pedro, ou para João, etc. Elas estão sendo construídas apenas para estados, e os estados estão eternamente mortos até que o Filho de Deus lhes dê vida. Quando você entra no estado de contenção, ele está vivo, mas se você não está no estado de contenção, ele está morto. Eles não constroem igrejas para Judas. Eu vivi em uma pequena ilha e eles a dividiram em 11 paróquias, nomeadas em homenagem aos discípulos, mas não a Judas. Meus antepassados não sabiam que ele era o mais importante, pois somente ele poderia descobrir Deus e traí-lo. Eles chamam aquele que trai um amigo de Judas. Mas em Mateus 26, Jesus o chama de amigo e então ele disse: "O que você tem que fazer, faça rápido." Ele não chamou os outros de amigos. Ele chamou Pedro de Satanás, mas para Judas ele disse: "Traia-me." E então, frequentemente, aqueles a quem o segredo é revelado começam a usá-lo de forma errada. Eles descobrem que a imaginação cria a realidade, e não gostando de alguém, eles imaginarão algo ruim e, por sua própria intensidade, farão com que isso aconteça. Você pode usar isso de uma forma horrível. Então somos informados, ele se arrependeu ou ficou profundamente preocupado com as consequências de seu ato. Você pode ser o que quiser ser neste mundo, e aqueles que recuam diante desta verdade são seus inimigos e não a conhecem. Milhões recuarão diante dela, mas está tudo bem, pois eles ainda não chegaram ao ponto em que podem ser escalados para o papel em que a pegarão e sairão e trairão a Deus. Você pode trair Deus somente revelando-o. Você não o conhecerá por nada que os escribas ou os fariseus lhe dirão, mas somente pela revelação interior. E quando você estiver completamente persuadido, você irá e contará. Então, sempre que chegar o dia de fechar este olho e tirar esta máscara, você despertará entre os gigantes daqueles que estão despertos. Mas nenhum falhará, pois todos na eternidade finalmente despertarão. Então, se eu tiver que desempenhar um papel repetidamente até que eu seja enterrado no papel, serei enterrado até que eu aprenda que sou o ator e não o papel que estou desempenhando. Isaías 40 versículo 6, 8. Parece tão estranho que o livro que constitui a base da peça faça esta declaração. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E a palavra é a peça de Gênesis Apocalipse. Se você pegasse todas as Bíblias e as queimasse, a peça permaneceria apesar do registro escrito. Ouvimos muito sobre bondade, poucos conseguem defini-la, já que não há duas eras que tenham o mesmo conceito. Eu não ensino você a ser bom, mas a ser criativo em expressar esse grande talento. Não o enterre mesmo que, ao usá-lo, você cometa erros. Prove isso em sua própria vida e então saia e conte aos outros. Nenhum sacerdócio poderia enviar você ou ter o poder de enviar você. Nenhuma água benta enviará você. Você é enviado por Deus e Deus é Espírito. Então, se você se sentir movido a fazê-lo, não hesite, e se você cometer erros e eu ouvir sobre eles, posso sentir por um momento que eu gostaria que você não tivesse feito isso, mas eu realmente não vou me arrepender de ter lhe contado sobre a identidade de Deus. Sua imaginação humana é Deus e é uma com aquilo que sustenta o universo. Quando você a vê, você sai e atrai, ou a revela. Judas significa mão e isso se torna a primeira letra do nome do Criador. Yod-He-Vav-He. Dizem-nos que Judas traiu seu senhor por 30 moedas de prata e então ele teria devolvido ao sacerdote. Eles compraram o campo do oleiro. Significa fabricante. Aparece 62 vezes como fabricante. É usado apenas algumas vezes como oleiro. Significa fabricante no sentido de alguém que é um artesão, como um ourives ou um ourives. Significa que o indivíduo é um fabricante. Então ele pegou a plenitude do preço de Deus, pois 30 significa plenitude. Ele passou por todas as fornalhas, pois ninguém que interpretasse Judas poderia pular uma. Então ele pagou o preço. E então ele jogou para o oleiro. Ele deveria ter jogado para o ourives. Mas a mesma palavra traduzida como ourives também é traduzida como oleiro.
Eu pago o preço total para descobrir que minha imaginação é Deus e então eu morro para tudo que eu acreditava antes e então conto isso para a população, e então faço com que neguem e cuspam nele, etc. Não tem nada a ver com nada acontecendo na Terra. Saia, pense sobre isso e determine se tornar a pessoa que você quer ser. Então traia esse segredo e conte aos outros o que você descobriu. Imagine as coisas mais lindas deste mundo para você ou para outra pessoa. Então, vamos agora para o silêncio e quando você quebrá-lo, sabendo que imaginar é Deus, não deixe ninguém persuadi-lo de que há qualquer outra causa para os fenômenos. Passe por essas portas sabendo que é assim e então você não ficará impaciente, mas deixará que seja assim, pois Deus cria a realidade. O Pai anda pelo mundo comigo e eu não sei disso. Eu não sei que a atividade imaginal é a causa do que aparece no meu mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero deixar a minha gratidão pelo apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer de todo o coração aos membros do canal. O meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.